Estou aqui na 10ª Semana de Integração Tecnológica da Embrapa Milho e Sorgo, a convite do Núcleo de Agroecologia Guaí, para a gente fazer uma conversa sobre a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, uma política que vem sendo tocada aí nos últimos 10 anos para fomentar atividades ligadas à agroecologia e produção orgânica, fomentar articulações, parcerias, produção científica, ensino, pesquisa e extensão e trazer um pouco da dimensão do que foi o impacto dessa política nos últimos 10 anos. O recado principal que é importante deixar é da importância dessa política para as populações rurais e urbanas do nosso país, para a agricultura familiar, para a diversidade produtiva e a continuidade dessa política nesse momento de transição institucional é fundamental. Então estamos aqui para reafirmar a importância da agroecologia, da produção orgânica e das conquistas que a gente tem através dos núcleos de agroecologia e instituições de pesquisa como essa Embrapa, que vem realizando um trabalho muito importante para o desenvolvimento tecnológico do nosso país. Então, na verdade, o papo para a gente fazer hoje é sobre um trabalho que foi coordenado por um conjunto de ministérios que estão envolvidos com a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a PNAPO, e que estabelece diversas ações, e uma das ações estabelecidas dentro da PNAPO são o fortalecimento dos núcleos de agroecologia e produção orgânica em instituições de ensino, de pesquisa e extensão. Essa ação ela se inicia antes da criação dessa política, ela se inicia com uma portaria em 2006, e o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto a esses ministérios é um trabalho de consultoria para avaliar os impactos desses núcleos dentro dessas instituições de pesquisa, de ensino, mas também nas populações que esses núcleos estabelecem relações, nas populações, nas organizações, etc. Então, um pouco do bate-papo aqui é a gente trazer o resultado de um diagnóstico que a gente fez nacional. Então a gente visitou alguns núcleos, rodamos, já vem um trabalho de 2 consultorias fazendo isso, e que vou falar um pouquinho de como isso se relaciona com diversas políticas públicas e como isso relaciona com os resultados que a gente vem encontrando, que são resultados bem significativos. Eu sou o Tomás, sou engenheiro florestal, sou mestre em agroecossistemas e que venho acompanhando essa política já há mais de 10 anos, essas ações de agroecologia voltadas principalmente para a agricultura familiar, mas não só. E esse trabalho foi financiado pelo IICA, que é um organismo internacional ligado à Organização dos Estados Americanos e que estabelece políticas e programas para cooperação em agricultura nas Américas, nos países que são signatários da OEA. O NEA são os núcleos de agroecologia e produção orgânica. Hoje ele está estabelecido em todo o território nacional. Foram vários editais do CNPq que financiam as ações desses núcleos, seja em universidades, em institutos federais, em Embrapas. E vou falar um pouquinho de como é que foi esses editais e os impactos desse trabalho vem realizando. Bom, ele está dentro de um contexto de 4 principais marcos, né? A Política Nacional de Agricultura Familiar, que é uma lei de 2006, a Política Nacional de Segurança Alimentar, que é uma lei de 2010, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, que é o PNATER, que é uma lei de 2010 também, e a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que é uma lei de 2012, naquele momento da Rio+20, se cria também um caldo social e organizativo e conseguimos então uma conquista que é um marco legal que estabelece então o que é agroecologia e produção orgânica e estabelece as suas metas, suas ações e também a sua política de financiamento. Dentro disso tem uma política de financiamento de editais do CNPq, então os ministérios envolvidos, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o que lidera a coordenação desse trabalho que foi realizado, que liderou. O Ministério de Agricultura, Pesca e Abastecimento, o MAPA. O antigo MDA, que foi extinto e agora é Secretaria, né? O Ministério do Desenvolvimento Agrário, que agora virou Secretaria Especial. O Ministério da Educação e Cultura estão envolvidos também, eles aportam recursos no CNPq e o CNPq abre editais de financiamento para isso e depois os ministérios contrataram consultorias para avaliar o impacto desses núcleos de agroecologia.
Bom, o objetivo geral desse trabalho nosso foi realizar um diagnóstico propositivo visando a ampliação dessa política pública. Então, para a gente ter noção do que é os impactos dessa política pública, é importante a gente diagnosticar de forma propositiva. Então, um dos frutos disso é retroalimentar os editais para que cada vez mais eles possam ser ampliados e qualificados, aperfeiçoados. Então, um objetivo imediato, né, desse trabalho foi já influenciar esse último edital que está vigente e que contratou aí com 10 milhões de reais aí cerca de 120 NEAs no Brasil todo. Então, um pouco do nosso trabalho é avaliar o que foi feito para propor aperfeiçoamento, para propor medidas de controle, medidas de regulamentação, entender onde é que estão os principais gargalos e perceber como é que é esse impacto dessa política de agroecologia no Brasil. O que seria então os núcleos de agroecologia? Qual que é a sua missão? Teve uma portaria de 2006, uma portaria interministerial que estabelece a criação desses núcleos e eles têm a função de ampliar a produção científica e a formação de profissionais, professores, estudantes na visão da agroecologia e da produção orgânica, ampliar o acesso a conhecimentos e tecnologias relacionados a esse tema. Então, estou falando de um conjunto de ações, de tecnologias, de metodologias ligados ao trabalho do desenvolvimento da agroecologia e produção orgânica e também incentivar articulações e parcerias, articulações com cooperativas, com organizações sociais, com ONGs, com organizações de pesquisa, com consultores, com profissionais, com sindicatos, com movimentos sociais. Então, trabalhar com parceria é uma marca importante e é estabelecida também nessa portaria 177 de 2006. Bem, um rápido histórico dessa política pública. Em 2006, então, essa portaria institui uma comissão interministerial para estudar a questão da educação em agroecologia. Como é que a gente constrói processos, incentiva e fortalece processos de educação, pesquisa, ensino e extensão ligados ao tema da agroecologia e da produção orgânica. Envolvendo o MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, o MEC, o Ministério da Educação, o Ministério do Meio Ambiente, que depois acaba se afastando um pouco desse processo, o MCTI, que é o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, na qual o CNPq é ligado, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi extinto ano passado com essa ruptura institucional que a gente está vivendo no Brasil. Em 2010 sai o primeiro edital através de carta convite, ainda não era esse modelo de edital do CNPq, o edital 73 de 2010, ele apoia 27 projetos. Em 2010 também sai a primeira chamada pública do CNPq com aporte de recursos do MAPA, do Ministério de Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação. Não, mentira. Do MDA, que apoia 52 projetos. Depois, em 2012, tem um outro edital, já específico para a Rede Federal de Educação Profissional, Tecnologia Científica e Tecnológica, que são os institutos federais, os IFES. Então, esse edital 46 foi específico para os IFES. Depois, em 2013, sai um outro edital, 81, que foi o edital mais amplo que a gente conseguiu elaborar, que estabelece vários tipos de modalidades de núcleo de agroecologia, que aí começa a discussão das redes, dos NEAs. Em 2014, um outro edital importante que apoia 19 projetos. Em 2014 sai outro edital também, o 40, que aí entra também a possibilidade de IPAMIG, de órgãos estaduais de pesquisa e federais de pesquisa entrarem, como a Embrapa. 2016 sai o edital 2 de 2016, que está em execução, e sai no final do ano um edital que é o mais recente, que foi aberto, que está já em contratação, não está mais aberto, já está em contratação, já foi contratado, já está em execução, que também contrata aí cerca de 120 projetos no Brasil. Então eu estou falando num conjunto, pode passar, estou falando num conjunto de 7 chamadas públicas pelo CNPq, 6 concluídas e uma em execução, que agora são 2, apoiando cerca de 280 projetos. Uma chamada está em aberta, que é a previsão é de 120 projetos, e 2 consultorias de sistematização desse trabalho, financiada pelo ICA, que uma elaborou específico para a chamada 46 dos institutos federais e uma outra que a gente deu foco também no 81, que foi um edital importante dentro disso, que avaliou 115 projetos. Então, desses 280,
a gente avaliou de uma forma mais refinada 115 projetos. Então aqui uma síntese dos recursos, nesse montante de 57 milhões, aqui não está incluído o aporte do último edital, que é 10 milhões, então aí uma política pública de aproximadamente 70 milhões de reais, aqui o recurso executado, né? Nem sempre o recurso que é captado é executado. Bom, em Minas Gerais, que é um pouco do que nos interessa, 30 projetos, sendo de 27 de núcleos de agroecologia, 1 de CVT, que acontece aqui na Federal de São João del Rei, em parceria com a Embrapa, 1 de NUPA, que é uma modalidade específica para pesca, principalmente fortalecendo a pesca artesanal, a pesca familiar, e 1 RNEA Sudeste, que ficou responsável de fazer a rede entre esses núcleos, né? Fazer processo de intercâmbio, de troca de experiência, de troca de saberes, de caravanas, para fazer uma integração desses núcleos e apontar relações, apontar parcerias entre esse trabalho. Envolveu, no estado de Minas Gerais, 13 instituições, sendo 7 universidades federais, 1 universidade estadual, 1 universidade privada, a Unifenas, 4 institutos federais, envolvendo ao todo 24 campos. Então, o estado de Minas Gerais é o estado que mais tem instituições federais de ensino superior, e aqui a gente envolve 24 campos, então vê uma dimensão bem capilarizada desse trabalho no estado de Minas Gerais. Aqui é um mapa que a gente fez para dar essa dimensão de onde já teve, né? Alguns municípios como Rio Pomba ou Viçosa já teve mais de um projeto executado por instituições que estão nesses municípios. Dá uma dimensão bem bacana do estado, que mostra a capilarização hoje que os NEAs têm no estado de Minas Gerais. Então é uma política já ramificada e conseguiu abarcar um conjunto importante de instituições envolvidas nesse trabalho com agroecologia e produção orgânica. Então aqui mostra um pouco essa capilaridade dos núcleos no estado de Minas Gerais. Então você tem ações no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas, na Zona da Mata, no sul de Minas, no Triângulo, que mostra um pouco a dimensão disso e a oportunidade disso em termos de bolsa, tanto para pesquisador como para estudantes. A professora Irene, que é presidente da Associação Brasileira de Agroecologia, bem parceira nossa, ela costuma dizer que a alma disso é os estudantes. A gente não consegue alcançar os objetivos propostos se a gente não tiver a estudantada junto com a gente, abraçando isso. E talvez seja esse o grande mérito dos NEAs, né? Conseguir fazer com que os estudantes se apropriem dessa proposta e façam além até do que é exigido pela bolsa, né? Se dedicam mesmo. Então, com isso a gente consegue dar uma dimensão bem maior. Então, entender que o estudante, que o bolsista estudante, de iniciação científica, de iniciação de extensão, é a alma dos núcleos, é ele que dá vida, o dia a dia dos núcleos são esses bolsistas. Claro que tem também bolsistas que são profissionais, então tem bolsas para profissionais, tem bolsas para pesquisadores, etc. Mas a alma por detrás dos núcleos são os estudantes de graduação, pós-graduação e também de ensino médio que estão envolvidos com esses trabalhos. Aqui bem uma síntese para a gente perceber a divisão territorial. É lógico que a gente sabe que no sul e sudeste é onde está a concentração maior de instituições de ensino, né? As federais, as estaduais estão mais concentradas, infelizmente, no sul e sudeste, apesar de uma política nos últimos 15 anos ter conseguido ampliar isso para os estados do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte. Então vocês podem ver até um pouco ao longo desses 7 editais, que foi mudando um pouco, né? O Norte ainda se for ao longo do tempo, a região que tem menos núcleo de agroecologia. Isso não é só pela pouca quantidade, pela menor quantidade de instituições de ensino, mas também pelos limites da política pública de construir ações voltadas para aquela região. Aquela região tem perspectivas particulares, a região norte, não só de deslocamento, mas também de organização social. Então, como é que a gente vai fomentando para que o norte também tenha cada vez mais acesso aos editais e consigam captar esses recursos, consigam elaborar projetos e colocar ele em prática. O que nos surpreende é o Nordeste. Hoje ele está numa dimensão aí, se a gente for pegar o total, bem próximo do Sul e Sudeste. Então, o Nordeste é a grande surpresa, a feliz surpresa para a gente, o que mostra que quando você tem ação
e dá oportunidade, os estados do Nordeste dão resposta. Isso também é fruto também de um conjunto de outras políticas públicas que estão relacionadas com essa. Desde as políticas de Bolsa Família, por exemplo, as políticas de Pronaf, as políticas para a agricultura familiar, que também alavancaram esse setor da agricultura familiar nos estados do Nordeste, que também influenciam a captação desses recursos, desses editais do CNPq. Mas ainda continua sendo o Sul e Sudeste com uma captação maior desses recursos. Isso é importante para a gente, quando for elaborar editais, a gente pensar como é que a gente fomenta que o Norte e o Centro-Oeste, que são os estados que menos captaram, as regiões que menos captaram, possam também captar recursos, também se desenvolver e não ser só o Sul e o Sudeste como supremacia. Bom, o que foi o método desse trabalho? A gente pegou um conjunto de relatórios, pegou um conjunto de consultorias que avaliou esses editais, de relatórios parciais para o CNPq, de questionários que a gente aplicou junto à coordenação desses núcleos, e a coordenação não é só o professor coordenador, também junto dos bolsistas, junto dos outros professores envolvidos, das organizações sociais que estão envolvidas com essa temática. Elaboramos uma matriz de sistematização, uma matriz que foi muito ajudada pela Associação Brasileira de Agroecologia, aí na pessoa da professora Irene, na pessoa da Cristiane Mâncio, lá da Embrapa Agrobiologia, que nos ajudou bastante a gente elaborar essa matriz, que é um método participativo e aberto, colaborativo, de sistematizar impactos. Então eu vou mostrar um pouco o que foi essa matriz. Elaboramos um quadro de dados quantitativos, então quantas bolsas foram, quantos bolsistas envolvidos, quantas comunidades foram atingidas, qual a perspectiva dessas comunidades, quais são as políticas públicas que estão envolvidas com isso, quais são os processos de pesquisa, quais são as temáticas de pesquisa envolvidas com isso, para a gente também ter números, dados quantitativos. E a gente também acompanhou os seminários regionais de sistematização que a ABA puxou em várias regiões do Brasil. Então, a gente foi nesses seminários, ouviu também os participantes desses seminários na perspectiva de qualificar o nosso trabalho. Então teve um seminário que foi aqui em Sete Lagoas, que foi aqui na Federal, que vizinha a Embrapa, o Walter estava, eu acompanhei esse seminário também, e a gente utilizou também esse seminário para qualificar um pouco da nossa análise, da nossa avaliação e das proposições que a gente faz em cima desse conjunto de dados. Aqui é a matriz, então a gente elencou 3 principais eixos que a gente considera importantes. Então, construção de conhecimento é um eixo, impacto nos beneficiários é outro eixo, impactos institucionais é um outro eixo. Depois nós definimos temas. Então, território é um tema central, então a gente não pode pensar agroecologia e produção orgânica se não for a partir de um território. Então, como é que se organiza esse território, tanto do ponto de vista da natureza, do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista social, econômico, político. Então, essas dimensões territoriais é central para o desenvolvimento das ações. Então nós definimos o território como um tema importante, a parceria como um outro tema importante. A gente não consegue ter o impacto dessas ações se a gente não construir parceria. Parceria não é só com as instituições públicas, mas também com instituições da sociedade civil, com as associações, com sindicatos de trabalhadores rurais, com movimentos sociais, com cooperativas, com empresas, com empreendimentos. Como é que a gente traz esse conjunto de ações que estão presentes no território para construir conhecimento, para construir ciência. Eu acho que essa talvez seja a grande diferença dos núcleos de agroecologia. A ciência não sai da cabeça do pesquisador, da cabeça da academia. A ciência sai na relação social. Na relação com a sociedade, a gente identifica problemas, a gente identifica possibilidades de soluções e constrói as ações nessa parceria. Então, essa talvez seja o grande marco do trabalho dos NEAs, é a construção conjunta do conhecimento. A metodologia, então, como é que a gente faz isso? Como que a gente chega e constrói essa ciência, esses conhecimentos de uma outra matriz, de um outro ponto de vista que não seja só do ponto de vista do pesquisador, que não seja só do ponto de vista do técnico. Isso é central no desenvolvimento da agroecologia. Então a gente tem que ter processos metodológicos que dê voz a quem geralmente não tem voz. Então se a gente bota numa roda de discussão um agricultor familiar que muitas vezes foi invisibilizado, um quilombola, um sem terra, um indígena, junto com um técnico, com um doutor, a tendência é que o doutor tenha a supremacia dessa fala.
Então como é que a gente cria metodologia para que a gente possa, de uma forma horizontal, construir esse conhecimento, em que a voz de um agricultor, de uma agricultora, de um jovem, de uma população negra, de um sem terra, de um estudante que está iniciando, que está no primeiro período, possa ter voz e possa ter também o seu olhar colocado dentro disso. Isso precisa de método. Então também da riqueza que tem os núcleos de agroecologia é o desenvolvimento de metodologias capazes de incluir e de construir de forma colaborativa, de forma horizontal, de forma participativa esse conhecimento, a partir de um problema identificado conjuntamente. Então não é o pesquisador, o doutor que identifica o problema, é nessa relação social. E como é que você estabelece metodologias para que isso aconteça? Isso é uma das grandes riquezas, das grandes fortalezas que os núcleos de agroecologia trazem. A outra é a perspectiva do ensino. Então, como é que a gente constrói processos educacionais que permitam o desenvolvimento da agroecologia? Como é que a gente estabelece relações com outras políticas públicas, por exemplo, com o Pronatec, que é uma política de formação profissional? Como é que a gente constrói, na perspectiva da agroecologia, relações de ensino? Ensino não necessariamente precisa ser dentro da sala de aula. Ensino pode ser na relação com a sociedade. E aí a gente brinca uma das diretrizes dos NEAs é a indissociabilidade da pesquisa, ensino e extensão. Então, eu costumo dizer que às vezes eu olho para uma ação de NEA e eu não consigo definir se ele é ensino, se ele é pesquisa ou se ele é extensão. É justamente aí que a gente começa a perceber que é essa indissociabilidade, né, entre os três. Às vezes eu estou fazendo ensino ao mesmo tempo que eu estou fazendo extensão, ao mesmo tempo que eu estou fazendo pesquisa. A outro marco é a pesquisa em si, a outra é a produção científica. E aí uns mitos foram quebrados, vou mostrar nos resultados. A gente sempre falou, a agroecologia não publica, a agroecologia não consegue chegar numa revista científica, só fica dentro do ensino, e o que os NEAs mostraram que não é verdade, muito pelo contrário. Os NEAs publicam muito, os NEAs têm publicado artigos em periódicos científicos indexados pela CAPES, aí revista Qualisa 1, revista Qualisa 2, revistas importantes. Então a gente tem mostrado para a comunidade científica a capacidade de produzir ciência voltada para a agroecologia e para a produção orgânica. Isso é uma conquista. Os resultados que eu vou apresentar mostram que é relevante a produção científica em termos quantitativos, inclusive. Então acho que essa é uma dimensão pouco falada. E a outra um outro tema importante para a gente é a política pública. Então como é que esses núcleos de agroecologia estabelecem relações com as políticas públicas? Estou falando política pública de crédito rural, estou falando política pública de segurança alimentar, política pública de biodiversidade, ou seja, um conjunto de políticas públicas de assistência técnica e extensão rural que estão relacionados com a temática da agroecologia e produção orgânica. Como é que funciona essa matriz? Nós definimos grandes eixos, os grandes temas, e para cada encontro de um eixo com um tema, nós definimos algumas questões que geram o nosso olhar. Então, quando eu vou buscar um conjunto de dados, nos relatórios, nas falas, nas entrevistas, nos seminários, o que eu vou olhar para lá? O que eu vou saber que eu tenho que buscar? São essas questões que direcionam o nosso olhar. Então é fundamental a gente sair do que a gente quer. A nossa intencionalidade é essa matriz, que foi construída de uma maneira colaborativa entre os ministérios envolvidos, entre os consultores envolvidos. Então, dentro dos objetivos dos NEAs, eu vou falar um pouquinho onde a gente alcançou. Então, um dos objetivos é aquele que eu li lá anteriormente: ampliar a produção científica e contribuir para a formação de professores e educandos. Então, nesses 115 projetos que nós avaliamos, envolveram 437 professores. Então é um número, uma dimensão importante. Um impacto importante também é o envolvimento, trazer para o campo da agroecologia professores que às vezes não tinham nem relação. Então a gente conseguiu ampliar isso, conseguiu pautar isso dentro das universidades, dos órgãos de pesquisa, trazer esse conjunto de professores para a gente. Envolveu 165 estudantes de ensino médio. Estou falando aqui porque tem os institutos federais que têm curso médio e que têm NEAs envolvidos. 449 estudantes de graduação, 35 de pós-graduação, 146 técnicos e extensionistas dessas instituições e 19 representantes da agricultura familiar. Isso dentro da equipe técnica dos NEAs. Isso aqui é um avanço. Compreender que o agricultor pode estar na equipe técnica do NEA.
Então, pensar em bolsa, pensar em incentivo para esse agricultor possa participar das ações dos NEAs, não como um beneficiário, mas como também um sujeito que pensa, que elabora, que monitora, que contribui com a sua intencionalidade para a elaboração dos conteúdos do NEA. Então, se eu vou pesquisar o besouro rola bosta na perspectiva da agroecologia, como é que ele contribui, eu trago esse agricultor muitas vezes para a equipe técnica, como um mobilizador, como um técnico, como um outro olhar diferente do olhar da academia, diferente do olhar técnico. Isso é fundamental. Então, alguns editais já apontaram para a perspectiva de também pontuar projetos que tenham agricultores, agricultoras, jovens, rurais, dentro da equipe técnica. E como é que a gente viabiliza isso? Isso tem que pensar custeio para isso acontecer, tem que pensar viabilidade econômica para isso acontecer. Então é um debate também como é que a gente regulamenta essas ações para que de fato essas populações possam estar não só como beneficiários, mas também dentro das equipes técnicas dos projetos. 787 bolsistas envolvidos, desde iniciação de extensão e de pesquisa, há também bolsistas profissionais. Então a gente conseguiu, nesses editais, ter as bolsas para ter um extensionista profissional, um agrônomo, um veterinário, um biólogo, um assistente social, uma pessoa ligada ao debate da saúde, ou seja, profissionais que já são formados, que são remunerados através de bolsa para atuarem nos projetos. Isso é central para a continuidade. Uma das dificuldades, quando a gente não tinha essas bolsas, é que a gente tinha limitação de tempo. Porque um estudante bolsista tem que estudar, está ainda no seu processo de educação. Então, como é que a gente traz um profissional que possa ficar por conta desse trabalho? Então, essas bolsas foram fundamentais para a gente alcançar os objetivos propostos. Claro que a gente sabe que ainda são valores que nos impossibilitam trazer um profissional com uma bagagem maior. Então, dos desafios nossos ainda para frente é a gente conseguir ter bolsas com uma remuneração que nos permita trazer profissionais aí com 15 anos de experiência que possam também contribuir tecnicamente com a sua experiência um pouco para esses núcleos. Foram realizados nesses 115 projetos 1.460 eventos. Isso é uma conquista muito grande, são aproximadamente 15 eventos realizados por núcleo. Estou falando de curso, de oficinas, de intercâmbio, de caravana, de dia de campo, um conjunto de eventos, como uma semana dessa que está acontecendo aqui na Embrapa, ou seja, mostra que quando a gente dá oportunidade para esses núcleos, ele tem respostas institucionais. 312 cursos realizados, então mais de 2 cursos por núcleo que foi avaliado, que envolveu 25 mil educandos. Mais de 25 mil educandos passou por algum curso de agroecologia e produção orgânica nesse país. Isso é um impacto de uma relevância significativa, o que envolveu mais ou menos 6 mil docentes, ou seja, estão participando desse processo de formação, de capacitação, e que tiveram no somativo 8.500 horas, aproximadamente 8.500 horas de curso. Então estou falando de profissionais, de técnicos, de estudantes, de professores que se qualificaram no tema da agroecologia e da produção orgânica através dessa política pública. E para um pouco enfrentar o mito de que a agroecologia e a produção orgânica não tem produção científica de qualidade, não publica, como costuma-se ouvir pelos corredores, eu quero saber que política pública do CNPq, que edital do CNPq, que publicou mais artigos científicos do que os NEAs. Então mostra que a gente hoje tem um olhar de pesquisa, de ensino, de extensão na agroecologia capaz de dar resposta também para a comunidade científica em termos de publicação. Isso é muito alto, se pensar em 115 projetos, publicar 188 artigos em periódicos e mais de 1.000 publicações, isso é uma das fortalezas nossas para a gente avançar nesse debate da ampliação da agricultura sustentável, da agroecologia e da produção orgânica dentro da comunidade científica. Um outro objetivo é ampliar o acesso a conhecimento e tecnologias. Então, como é que a gente estrutura processos que ampliem não só a visibilidade, mas também a produção de tecnologia. Então vou plantar meu milho como?
se eu não posso, se a agroecologia nos coloca não revolvimento do solo? Como é que eu faço isso? Como é que o Walter pode aqui, através do seu trabalho com a cratilha, junto ao milho, associada com milho e com feijão, possa transformar isso numa tecnologia junto com os agricultores, desenvolver processo tecnológico que dê resposta às demandas que a gente encontra no fazer do dia a dia da lavoura. Né, não só da produção vegetal, da criação animal, mas também de tecnologias desde a tecnologia de comunicação, metodologia de construção de conhecimentos, ou seja, pensar a tecnologia não só do âmbito da produção vegetal e da criação animal, mas também tecnologia no âmbito geral. Estou falando de tecnologias que dão suporte para os processos educacionais, de construção do conhecimento, de comunicação, de sistematização, de publicação, de divulgação. Tudo isso tem demanda processos tecnológicos. Eu acho que, mais uma vez, o grande diferencial dos NES é fazer essa construção conjunta com a sociedade. Eu acho que esse é o grande desafio. Só consegue chegar nesses números que são significativos porque constrói esse conhecimento junto com a sociedade, junto com as associações de agricultores familiares, junto com cooperativas, junto com sindicatos, com movimentos sociais. Eu acho que esse é o grande diferencial, é construir conhecimento junto com a sociedade. E para isso precisa tecnologia, ferramenta, processo, mas principalmente cumplicidade, confiança. Isso não é construído de um dia para o outro. Então eu acho que esses quase 10 anos aí que existe essa política, desde 2006 para cá, 11 anos, eu acho que avançamos demais, né, nessa perspectiva de construir conhecimento, fazer ciência colaborativa, fazer ciência conjuntamente com a sociedade. Não é só o olho ou a visão, o ponto de vista do doutor que sai a demanda de pesquisa ou que sai as soluções, é conjuntamente com a sociedade. Esses números só são alcançados em virtude dessa outra visão de se fazer ciência. E aqui, para se alcançar esse objetivo de ampliar o acesso a conhecimentos e tecnologias, alguns impactos desses 115 projetos avaliados são 155 inovações tecnológicas e metodológicas foram alcançadas. Então estou falando de inovação de metodologia, estou falando de inovação de tecnologia que esses projetos desenvolveram dessa forma conjunta na relação com os agricultores, na relação com as organizações sociais envolvidas com a agroecologia e produção orgânica. 204 mídias foram produzidas, então estou falando de vídeos, estou falando de áudios, estou falando de cartilhas, estou falando de processos de facilitação gráfica que permitem com que a gente possa se conhecer melhor e mostrar para a sociedade também o que a gente está produzindo em termos de agroecologia e produção orgânica. Então acho que essa foi uma das dimensões que a gente mais avançou. Tem aí um pessoal novo, jovem, que domina as ferramentas digitais e consegue, a partir disso, dar uma capacidade de visibilidade das ações, tanto para a gente conhecer a gente, como também para a sociedade entender o que é agroecologia e produção orgânica, entender que ela não necessariamente é mais cara, que não é verdade isso, entender de como é que a gente pode produzir alimento de qualidade sem ter impacto com a natureza, pelo contrário, utilizar da natureza como um incentivador, como potencializador da atividade agropecuária, mas também na relação com a sociedade. Então isso é fundamental, ter esse diálogo, e essas mídias também estão nos permitindo entrar em espaços que a gente antes não conseguia, por exemplo, com a sociedade urbana. Quem está vivendo na cidade, que não tem uma perspectiva com a zona rural, como é que a gente chega nessa pessoa e traz ele para sentar e conversar com a gente? A participação desses 115 projetos em 425 eventos, então mostra que tem muita coisa acontecendo no Brasil relacionada a essa temática, que não é mais meia dúzia de pessoas que estão falando nisso, como a gente costuma se ouvir novamente nos corredores, o que mostra que tem uma demanda por conhecimentos voltado à agricultura sustentável, à agroecologia e à produção orgânica. E um impacto que para mim é um dos mais significativos, 115 projetos alcançar mais de 60 mil beneficiários. Então são pessoas que participaram de dia de campo, de processos como esse que está acontecendo hoje, de cursos de formação, de intercâmbio, de caravanas, de visita técnica, ou seja, de seminários, de congressos, ou seja, são
um impacto de 115 projetos, conseguir alcançar quase 61 mil pessoas, de uma riqueza, de uma fortaleza, e que mostra que quando você dá recursos, você coloca recursos nessas ações, a gente consegue mostrar resultado, consegue cumprir muito mais do que esse papel. Se a gente está falando de 70 milhões de reais, alcançar 61 mil beneficiários, você mostra que é barato também fazer isso. Isso também é importante no diálogo com o gestor público, né? Infelizmente o gestor público quer saber muitas vezes de quanto custa e quanto beneficia. Então a gente mostra o compromisso de quem está executando essa política pública e o alcance que ela tem para gerar seus resultados. E nisso, dentro dessas 61 mil pessoas, estou falando de 6.300 técnicos de ATER. Então o técnico que chega na casa da família agricultora, passando por esses processos formativos e podendo também ser um indutor de um desenvolvimento numa perspectiva da produção orgânica e da agroecologia. Então qualificar esses profissionais. A gente sabe que em grande parte, não só dentro das ciências agrárias, das ciências biológicas, da saúde, das ciências sociais, tem uma visão da agricultura, do mundo rural como agricultura, já reduz o mundo rural à agricultura. O mundo rural é muito maior do que isso, é escola, é posto de saúde, é lazer, é cultura, não é só água, não é só agricultura. Então esses técnicos de ATER que se lidam com esse mundo rural estão passando por esses processos formativos. Então ele sai com um ponto de vista diferenciado, ele sai com um ponto de vista de entender como é que é esse mundo rural, não reduzir ele à agricultura, e quando ele está na agricultura, na agropecuária, ele também tem uma visão diferente de como estabelecer o processo com os recursos naturais, com os serviços ambientais, numa perspectiva de fortalecer a agricultura familiar principalmente, mas também está envolvido populações tradicionais, assentamento de reforma agrária, ou seja, essa diversidade que tem no mundo rural e que a gente costuma reduzir à monocultura, a gente costuma reduzir à agricultura, e quando a gente passa por processos formativos desses, a gente começa a perceber e começa a trabalhar essa multifuncionalidade do campo para esse agente de desenvolvimento que é o técnico de ATER, que é o técnico de Assistência Técnica e Extensão Rural. Por último, o terceiro objetivo, então, dos núcleos, que é a ampliação de articulação em parceria. Desses 115 projetos, são 430 parcerias estabelecidas. Esse é o grande trunfo. Esse é o central. É entender que desenvolvimento tecnológico, de produção de conhecimento, não pode ficar restrito aos gabinetes, não pode ficar restrito às instituições, encastelado nas instituições. É a partir da relação de parceria com a sociedade, setor privado, organização social, movimento social, instituições públicas, municipais, estaduais, federais, internacionais, por que não, é que a gente pode construir um caldo e que nos permita enfrentar os problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Ou seja, é na percepção com o outro, é no diálogo com o diferente, é no diálogo com quem tem uma outra visão, é trazer essa diversidade de visões para dentro de um processo para dar resposta aos problemas enfrentados, seja de um problema de uma cigarrinha na pastagem, numa broca de um café, ou seja de um problema de uma política pública que não está cumprindo o seu papel, de um programa de desenvolvimento que não está cumprindo o seu papel. Como é que a gente estabelece, como é que a gente constrói conhecimentos para enfrentar esses problemas? É através da parceria. Então esses resultados apresentados nessa política pública só é alcançado porque a gente sai das instituições e vai dialogar com a sociedade. Eu acho que esse é o grande diferencial, a grande sementinha que fica dos NEAs, é esse apontamento. Se constrói ciência em parceria, se constrói conhecimento em parceria. A ciência não pode ficar encastelada dentro das instituições. Eu acho que é essa dimensão que esses 7 editais do CNPq abrem para a gente. E a capacidade de a gente dar resposta a isso, de dialogar com o diferente. 249 organizações sociais atendidas, que estão se relacionando com esses núcleos. Estou falando de movimento social, estou falando de associação, de cooperativa, de empresas, de pequeno, médio e grande porte, de um conjunto de instituições que também têm que fazer parte de ONGs, etc., que fazem parte desse processo de construção de conhecimentos agroecológicos e orgânicos.
Hoje nós temos pelo menos 70 redes de articulação envolvidas com isso, rede de semente, redes de biodiversidade, redes de política pública, como é a articulação do semiárido na perspectiva das cisternas, né, da primeira e da segunda água, redes de assistência técnica, redes de comunidades, ou seja, um conjunto de redes pensando ações, integrando objetivos, se cheirando, como a gente fala no linguajar mais popular, para um se escorar no outro e conseguir, a partir da realidade que está, criar caminhos, criar direções e intencionalidades capazes de enfrentar os problemas que nós enfrentamos diariamente, e aí em todas as perspectivas. A interação com a política pública, então isso também é um outro salto muito grande. Os NES não conseguem chegar e fazer as suas ações se ele não criar interações com um conjunto de políticas públicas que aconteçam, seja na área da educação, da saúde, da assistência técnica e extensão rural, na ambiental, ou seja, como é que a gente interage esses núcleos com os agentes promotores dessas políticas públicas, com os seus beneficiários, com as instituições que executam essas políticas públicas. Então os NES apontaram vários caminhos para a gente fortalecer essas políticas públicas e ao mesmo tempo foram fortalecidos. Então, pensar política pública para agroecologia e produção orgânica é também pensar no conjunto de políticas públicas da assistência social, da saúde, da educação, do meio ambiente, da tecnologia, da produção científica, de crédito rural, ou seja, num conjunto de políticas que estão dentro do campo e da cidade, porque os NES não se reduzem ao campo, ao mundo rural. Também tem ações dos NES nas cidades. Aí está aí a agricultura urbana para nos mostrar vários caminhos importantes e que nos levam a repensar conceitos, preconceitos que nós temos em relação da atividade produtiva dentro das cidades, por que não? E aí, dentro disso, a gente começa a estabelecer relações importantes, né? Um deles é território e parceria. É dentro do território que eu vivo que eu construo minha parceria. É dentro do território que eu estou diariamente que eu posso estabelecer relação com uma Emater, a Embrapa estabelecer relação com uma universidade federal, com uma associação de produtores, com uma associação de agricultura familiar, com um assentamento de reforma agrária. Como é que a gente... É dentro do território que eu vivo, da dinâmica desse tecido social que eu vivo, que eu construo parcerias que possam enfrentar meu problema, que meu milho não consegue produzir, eu não tenho como ter acesso a um trator, por exemplo. Então como é que a gente resolve esse problema concreto? Ou que eu não consigo acessar uma determinada política pública para poder vender a minha produção para a merenda escolar através do Programa Nacional de Alimentação Escolar? Como é que eu crio parcerias dentro desse território que fomente essa atividade? Então isso é central. Uma delas é a TER, que eu já falei algumas vezes. A assistência técnica e extensão rural hoje, ela é dentro do campo, no mundo rural, um agente de integração dessas políticas públicas. Então, se os NES se envolvem com esse agente de ATER, a sua capacidade de ação ela é muito maior. E também se retroalimenta com uma visão diferente. Né? O pesquisador que está dentro da academia ou o estudante que está dentro da academia interage com um profissional que está trabalhando no campo, vê essa visão, interage com o agricultor que está sendo atendido por essa política de assistência técnica. Então como é que a gente traz isso para fazer desenhos de pesquisa? É esse lugar do território da parceria que tem que ser o lugar que nos dê a demanda de pesquisa e não o gabinete do professor. Então o problema da pesquisa é gerado a partir da relação social e não a partir da cabeça de um pesquisador. Por mais qualificado que ele seja, por mais bem intencionado que ele seja, ele está dentro de uma realidade. Então chocar com outras visões só enriquece. O conflito, que às vezes é estabelecido por isso, é positivo. Lidar com o conflito é lidar com a dinâmica que está estabelecida no território. O território não é lindo e maravilhoso. Aqui dentro da Embrapa tem seus conflitos, como no território também vai ter. A Embrapa também faz parte do território. Então perceber esses conflitos para trazer para a gente, para ser o balizador do que a gente vai construir de conhecimento, é fundamental. Não só o que, mas como construir esse conhecimento. Então não teria esses avanços se a gente não soubesse criar essa relação dentro do território e estabelecer parcerias para isso. Sempre pensando em duas matrizes. A insociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. Então, não compartimentalizar isso, não dividir isso. Ensino, pesquisa e extensão pode estar
juntos, construindo junto no mesmo processo, às vezes no mesmo evento, na mesma prática, num dia de campo ele pode ser pesquisa, ele pode ser ensino, ele pode ser extensão. Como é que a gente faz isso? Para isso, a gente tem ferramentas metodológicas que incluem, que a gente chama de participativo, que inclui a participação dentro dessa perspectiva. Dentro disso, as principais fortalezas que eu estava dizendo, essas relações de parceria. Então, esses 115 projetos que nós avaliamos, esse é o central, é sentar em dinâmica e construir isso. E aqui algumas fotos, todas minhas, que a gente tirou nessas visitas que a gente fez a essas experiências. A interação com a política pública, a relação com as organizações sociais. Muitas vezes a gente tem de parceria só institucional, né? Embrapa com a Ipamig, Embrapa com a Emater, Embrapa com a universidade. Vamos fazer parceria com a associação local, com um grupo informal, às vezes, de produção de pimenta biquinho, um grupo informal de produção de mandioca. Como é que a gente se relaciona com eles? Eles são fundamentais. Então, pensar também na perspectiva da relação de organizações sociais. Como é que eu relaciono com uma comunidade que vive dentro de um assentamento de reforma agrária, com um movimento social, com uma empresa também que está naquele território, como é que eu construo esse processo? A produção acadêmica, e novamente essa indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. Mostrei alguns números da produção científica da agroecologia, então hoje já temos um resultado significativo, mais do que costuma se ter nos editais do CNPq, isso é bom ser dito, viu? Para a gente perceber que a gente não estamos falando de poesia, também estamos falando de poesia, mas costumam nos colocar que nós somos poetas, somos também, mas somos mais do que, estamos dando resposta científica, resposta produtiva, resposta de articulação. Acho que isso é fundamental para a gente ter esse olhar um pouco mais amplo do que é atividade produtiva e atividade de relação dentro do mundo rural e urbano. E a outra é a institucionalidade. Então hoje a gente tem Universidade Federal cuja missão está presente em agroecologia. Hoje a gente tem a Universidade Federal que tem departamento de agroecologia. A gente tem institutos federais que tem cursos de agroecologia, universidades também. Ou seja, dentro da Embrapa a gente tem ações estratégicas já dentro da agroecologia, da Emater também, da Ipamig, ou seja, aqui em Minas Gerais a gente teve um salto de qualidade institucional, não só do ponto de vista do arranjo organizativo e institucional dessas instituições, com cursos específicos de agroecologia, cursos superiores, cursos de pós-graduação, departamentos, professores contratados nisso, a área de agroecologia, mas também de financiamento. Então hoje a matriz da agroecologia também está dentro do orçamento. Então não basta criar as estruturas se não der um aporte de recursos institucionais. Então, independente das ações de financiamento do NEA, hoje a gente tem ações de financiamento interno de algumas instituições. E como é que a gente avança com isso? A Federal da Fronteira Sul, que é uma das universidades que tem NEAs, eu também estudei lá, hoje ela tem na sua missão a agroecologia. Então, como é que a gente pensa isso numa perspectiva de desenvolvimento rural, numa perspectiva de construção das relações ecológicas que existem no meio do mundo rural e que muitas vezes a gente subestima essa, né? Então, a agroecologia também, um dos resultados desse NEA é avançar nessa resposta institucional, avançar institucionalmente na temática da agroecologia. Agora, também temos desafios. Logicamente, temos desafios que nos apontam e que também nos movem a andar e que também direcionam os editais que têm que ser elaborados nessa perspectiva de dar continuidade. Estamos num momento de ameaça da continuidade da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, da ameaça do segundo Planalto. Não sabemos ao certo se essa política vai ser conduzida nos anos, como foi conduzida nos últimos 10 anos. Então é bom a gente ter muito claro quais são os nossos desafios. Um deles é a permanência da política, é a permanência desse incentivo, desse fomento do Estado brasileiro como indutor da agroecologia. Mas também temos que estar preparados para apontar esses desafios, independente se vai continuar ou não essa política. Esperamos que continue, vamos brigar para isso. Então, alguns dos desafios é a articulação de redes, que por mais no sul, sudeste e nordeste tem avançado muito, ainda é um desafio a gente integrar isso, construir objetivos estratégicos conjuntos e construir agendas comuns que possam fortalecer um núcleo, fortalecer o outro. Então como é que a gente pensa isso? Eu estou pesquisando café, olha, eu também pesquiso café. Como é que a gente traz essa dimensão e esses resultados que vocês estão tendo, de métodos, de tecnologias, para integrar as ações que possam fortalecer o que eu estou fazendo? Então,
um dos desafios centrais, apesar de ter avançado, apesar de editais já estar financiando redes de articulação, hoje todas as regiões têm redes de articulação de NES, ainda é um caminho que a gente tem que continuar trilhando cada vez mais. A outra é a viabilidade estrutural, principalmente para atividades externas às instituições. Se a gente está falando que construir ciência, construir conhecimento é importante em sair dos muros das universidades, das instituições de pesquisa, ir para as comunidades, ir para a sociedade, a gente tem que ter viabilidade para isso. Estou falando de carro, gasolina, bolsa diária, estrutura que possa de fato permitir que os estudantes, que os pesquisadores, que os agricultores se encontrem. Então isso precisa de financiamento, isso custa recurso. Então ainda precisam avançar nesses editais para cada vez mais eles viabilizem isso, de estrutura de logística principalmente, para fazer com que o pesquisador saia da sua zona de conforto, dentro do seu gabinete, mas também o agricultor saia da sua propriedade, da sua posse, do seu estabelecimento rural e possa ir para uma outra atividade. Para isso precisa-se de estrutura, precisa de recurso. Não estou falando aqui mais no pragmático, precisamos continuar cada vez mais. E se a gente for pensar na região norte, a dimensão disso é grande. Que às vezes para você chegar numa comunidade são 10 dias de barco. Como é que a gente viabiliza essas estruturas para de fato a gente construir conhecimento com a sociedade? A outra é continuar registrando e sistematizando o que a gente faz muito mal. Isso é bom chamar atenção, viu, Walter? A gente faz muito mal nossos registros. Então quando a gente vai estudar, para entender, para aprender com as nossas ações, nossos registros que organizaram essas ações, que registraram essas ações por foto, por vídeo, por relato escrito, são de péssima qualidade. A gente ainda continua registrando nossas ações para prestar conta. Então a gente registra para o órgão financiador para prestar conta, com a cabeça de fiscalização, e não com uma cabeça de avaliação, identificação de problemas, de identificação de aprendizados, e aí sim culminar num processo de sistematização. Sistematização não é registro. Sistematização é olhar pelo que a gente já fez, tirar ações aprendidas que nos levam a fazer melhor. Então isso é sistematização. E a gente ainda confunde sistematização com registro. E muitos dos nossos registros é para prestar conta. A gente registra o que a gente gastou. E olhe lá. Agora, registrar para tirar a lição aprendida, precisa ter método, precisa ter intencionalidade, precisa ter permanência, precisa ter continuidade, ou seja, precisa de uma política de registro dentro desses NEAs. Isso é talvez um dos nossos principais desafios a ser enfrentados. É como que a gente registra o que a gente faz para poder tirar lição aprendida de qualidade, para que as ações de fomento sejam aperfeiçoadas e ampliadas cada vez mais. Vou bater muito nisso, em vários espaços que a gente anda, principalmente com quem está envolvido com essa política, precisamos registrar com qualidade o que a gente faz. Só a partir disso a gente vai tirar lições aprendidas. E aí não dá para ser o registro só da cabeça da equipe técnica, tem que ser um registro colaborativo, tem que ter a participação dos diferentes olhares. Então sistematizar é sentar junto, ter participação, é ter conflito, é ter cumplicidade, para a gente poder tirar as lições aprendidas necessárias para as caminhadas que estão por vir. A continuidade da política de fomento, eu falei isso é uma ameaça que nós estamos vivendo hoje. E também duas questões que a gente já está incluída dentro da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, dentro das nossas ações, está no nosso discurso, está muitas vezes nas nossas ações, mas a gente não dá visibilidade a isso, que é considerar o aspecto de gênero e de geração, considerar o aspecto das mulheres e considerar o aspecto dos jovens, seja na perspectiva dentro das instituições, seja na perspectiva no trabalho com as comunidades e organizações sociais que nós atuamos. Então esse recorte de entender como é que é a visão do jovem, como é que tem ações voltadas para o jovem, como é que é a visão das mulheres, como é que tem ações voltadas para dar visibilidade à voz dos jovens e dar visibilidade para a voz das mulheres, isso ainda é um desafio. Apesar de já termos incorporado nos nossos discursos, nos nossos materiais, isso ainda precisa ser muito qualificado para que a gente possa estabelecer processos horizontais de construção de conhecimento, onde a perspectiva da mulher, principalmente da mulher rural ou da mulher periférica, está dentro dessa política de fato, e a dos jovens, porque a gente sabe que o mundo rural cada vez mais está ficando um asilo.
E aí como é que a gente constrói a perspectiva do jovem entender que o mundo rural pode ser uma perspectiva de vida para ele, para além de uma enxada. Pode ser uma perspectiva de lazer, de cultura, de trabalho, de desenvolvimento acadêmico, desenvolvimento pessoal, profissional. Então essa perspectiva também ainda é um desafio da gente enfrentar ela pegando o boi pelo chifre, como eu costumo dizer. Bom, dei uma dimensão geral, acho que o intuito não era entrar na técnica de cada um dos NES estar trabalhando, mas dar uma dimensão do que vem sendo a política dos núcleos de agroecologia. Eu sou um defensor dessa política, um compromisso absurdo da gente continuar com isso, independente se o Estado brasileiro vai continuar fomentando ou não. Está na mão da sociedade brasileira construir caminhos que possam quebrar as barreiras que ainda existem e mostrar que o desenvolvimento, não só rural, mas urbano também, necessariamente passa pelo desenvolvimento da agroecologia, pelo desenvolvimento de uma matriz de construção de conhecimentos que considerem todos a diversidade de situações, de sujeitos que estão envolvidos com isso, numa perspectiva de produzir alimento saudável, sem veneno, sem adubação solúvel. Não é verdade que para produzir em quantidade precisa aplicar veneno, precisa aplicar adubação solúvel. Para isso basta ver a natureza. Qual é as regiões que mais produzem biomassa por hectare, se quiser falar um pouco mais técnico, no mundo? São as florestas, sem adubo e sem veneno. Então, a produtividade das florestas é a maior produtividade de biomassa por unidade de área do mundo. Qualquer floresta. É claro que a floresta tropical com uma capacidade maior de produção de biomassa. Então, vamos olhar para a natureza, vamos olhar para essas relações estabelecidas. Mas não basta só olhar para a natureza. Tem que olhar para os seres humanos que estão presentes nessa natureza. Perceber as contradições, os conflitos, as diferenças que tem dentro desses seres humanos, dessa sociedade que está se relacionando com essa natureza, seja no ambiente urbano ou seja no ambiente rural. Então, a perspectiva da agroecologia não é algo de voltar ao passado, muito pelo contrário, é algo do futuro e que já tem resposta suficiente para mostrar que através da agroecologia e da produção orgânica a gente consegue alimentar o mundo inteiro de uma perspectiva saudável, de uma perspectiva sustentável, equilibrada e respeitando as culturas, os valores, a diversidade social que está presente nessa nossa humanidade, nesse nosso planeta Terra. Agradeço a oportunidade. Fico feliz pelo convite. A Embrapa Milisorgo aí, o Walter já é parceiro de longa data, junto com outros pesquisadores aqui, estão com a gente nesse desafio de construir uma perspectiva sustentável para esse nosso planeta, porque se não for assim, não vai ter jeito.